Barros, lá de Brasília, como funciona essa estrutura oculta do governo do caos? Como funciona essa estrutura oculta do governo do caos? Eles estão distribuídos por países? Existe um local físico de onde eles agem? Tem hierarquia, conselhos ou círculos? Como funciona toda essa estrutura do governo do caos? Uma pergunta muito interessante aí para o Orandir, do Del Barros, lá de Brasília. Boa pergunta, Del. Olha só, como funciona tudo isso? Desde o princípio, desde quando houve a criação da raça humana, tá? Existe um Criador. Sim, existe. Existe uma frequência superior que chamamos de Deus. E existe também o Deus criado pelo homem. Essa estrutura, essa organização, vem desde a época da criação. Vamos começar a contar da raça adâmica, não vamos falar das anteriores, não. Tá? A mais inteligente é a raça adâmica. Então, a partir daí, tiveram uma certa liberdade de deixar com que o ser humano seguisse o seu próprio destino, mas dentro de um controle. Criaram o que nós conhecemos hoje como religiões, como instituições. Então, existem esses colonizadores do planeta, vamos dizer assim, já estão comandando isso desde a época. Então, se você imaginar, vamos pegar um pedaço da Bíblia aí, Abel e Caim, tá? Quem dessa turma de Noé e tudo mais está vivo até hoje? Nós temos o registro histórico e religioso, o arqueológico, desses personagens bíblicos que, na realidade, não deixam de ser fatos reais. Então, essa organização existe desde aquela época. Eles criaram o que nós conhecemos como religião, como um Deus, né, de barbudo e tudo mais. Deram uma falsa historinha para nós sobre Papai Noel e outros mais aí, justamente para nos mantermos na ilusão. Tá? E com isso, a ideia não só religiosa, mas do lado científico também, no lado, vamos dizer assim, principalmente astronomia, eles têm que mentir para nós. Eles têm que mentir em todos os sentidos para fazer com que achemos que estamos presos em uma bola, tá? E, na realidade, não estamos. Então, assim, existe uma série de organizações implantadas em todos os países, seguindo a pergunta do Del. Em todos os países, em todos os locais, eles têm pessoas, não eles diretamente, mas os laranjas deles, implantados em instituições religiosas, governamentais, municipais e assim por diante, né? Grandes corporações, na mídia, principalmente. Então, eles estão estruturados, são eles quem dão as cartas, são eles que colocam ou não alguém no poder. Vocês estão entendendo isso aí? Essa organização está desde o princípio da origem do homem aqui, da raça adâmica, vamos dizer, certo? Pegando a partir daí. Então, não adianta achar que hoje é Trump, que hoje é nosso presidente Jair Bolsonaro, que é outros presidentes de outros estados, outros países aí. Não adianta achar que eles serão a nossa salvação. Não são. Quem manda é quem está lá embaixo, quem está desde o princípio. Tá? Então é o seguinte, eles vão deixar governar? Vão. Se agradar a eles, interessar que o governo seja bom para a população, vão deixar até o ponto que interessa a eles. Essas organizações estão infiltradas em todas as instituições. Vocês estão achando que os militares são a nossa salvação? Não são. Eles também não mandam nada. Quem manda é o governo do caos. Muitos generais, muitos comandantes, já estão totalmente contaminados e presos a esse sistema há tempos. Muitos deles foram colocados lá nessas instituições. Então, achar que vai ter uma intervenção, esquece, não vai ter. Não vai ter porque quem manda já está posicionado para não obedecer os anseios da população, para não realizar a vontade, né, das pessoas, o desejo das pessoas. Então, gente, nós estamos estamos de mãos atadas. Tem solução? Tem. Vamos discutir sobre isso aí, tá? Então, espero que eu tenha respondido a pergunta do Del aí, tá? E isso é só o início, gente. Tem muito mais coisas.